Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Hoje é dia 5 de agosto de 2021. Nós estamos na quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura, Livro dos Números, capítulo 20, versículos de 1 a 13. Jorrou água em abundância. Com o salmista vamos rezar o Salmo 94. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Reza junto, vamos lá? Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Escutemos com atenção o Santo Evangelho. Mateus capítulo 16, versículos 13 ao 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente e nosso coração, para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada. Fazer uma prece hoje a Deus para que Ele nos liberte de tudo aquilo que não pertence ao seu reino. Tudo aquilo que está em nosso coração que ainda atrapalha a nossa vida na graça, a nossa vida nas virtudes. Nós ouvimos o texto do Evangelho que Simão Pedro, após professar a sua fé, isso foi revelado do alto, essa revelação não veio da carne, foi um dom, veio do céu, o próprio Deus revelou. E ele pôde professar a sua fé. E diante da profecia, diante da confissão da sua fé, Jesus constrói sobre Pedro, sobre esta fé, a igreja, a sua igreja, e promete a Pedro que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, jamais. Mas causa-nos espécie, ou seja, nos causa estranheza, a continuação do texto, porque Jesus agora vai dizer o que vai acontecer com ele lá em Jerusalém, que ele vai sofrer muito da parte dos anciãos e dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei. E esse sofrimento faria com que ele fosse morto, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro, que há pouco tinha sido elogiado por Cristo por confessar uma fé que não era dele, não veio dele, veio do alto do céu, a graça, agora Pedro é censurado de maneira abrupta. Pedro é chamado de Satanás por causa do seu comportamento. Porque a missão de Jesus era vir ao mundo para nos resgatar, para nos salvar. O plano de Deus é resgatar o ser humano que estava morto por causa do pecado. Opor-se a essa missão de Jesus, ou seja, evitar que Jesus dê sua vida, entregue sua vida, é se colocar como adversário de Cristo, agir como Satanás. E Satanás é o adversário, é o inimigo. Seria então a atitude de inimigo de Deus. E Jesus agora censura Simão Pedro para que ele não seja uma pedra de tropeço.
eu disse no início da reflexão, ficou um pouco estendida a minha reflexão aqui, mas é uma prece nesse sentido, que eu e você possamos pedir a Deus essa humildade dele tirar de nós tudo aquilo que não pertence ao reino, para que nós que somos igreja, eu, padre, você, atuante, participante, leigo de Santa Missa, de ouvir a palavra de Deus com frequência, de ler a Sagrada Escritura, de receber a Sagrada Comunhão, que nós não passemos de um espelho de virtudes para uma pedra de tropeço, causando escândalo. Nós corremos esse risco todos os dias, por conta da nossa miséria, da concupiscência, da nossa inclinação ao pecado. Deus nos liberte disso. Que nós não sejamos pedra de tropeço para ninguém. Pelo contrário, que sejamos para o próximo reflexo do amor de Deus, do que Deus pode fazer e transformar, ou o que Deus pode fazer na vida daqueles que se deixam tocar por Ele. Assim, a nossa fé confessada sinceramente com o coração, e essa fé recebida do alto, também proporcionará que as pessoas olhando para nós, vejam em nós a presença do próprio Cristo, a manifestação da sua própria glória, atuando e agindo em nossa vida. No texto da primeira leitura, o povo se queixando mais uma vez, como tem sido recorrente nesses últimos dias na liturgia, ouvimos textos do povo reclamando de fome, o povo reclamando do alimento ser o mesmo, e hoje o povo reclama do alimento ser, o povo reclama de sede, está com muita sede e acredita que Deus os abandonou. Mais uma vez uma queixa e fazem todo aquele desaforo, antes a gente tivesse morrido. Moisés então fere a rocha 2 vezes e aí jorra água abundantemente. Diante dessa atitude, Moisés ouve que eles não entrarão na terra prometida. Agora, se a gente olhar com carinho, com atenção essa passagem, poderemos pensar assim, poxa, mas Deus castigou, puniu Moisés? Na verdade, Deus deu um descanso a Moisés, uma vez que tudo que o povo vai passar lá na frente será também momentos de muitas lutas e tribulações. Acredito que, olhando de um modo diferente, a gente vê aqui Deus dando ao seu servo fiel, elogiado pelo próprio Deus, como isso ficou para nós bem claro, bem patente na terça-feira, quando Deus fala o mais humilde, né? É o mais humilde dos homens. Agora, esse homem, então, diante da sua missão, descansará. Adiante, quem assumirá a missão de Moisés será Josué. A rocha é o próprio Cristo. Que nós tenhamos a sustentação da nossa fé no Cristo e não nas coisas desse mundo, para que a gente não descambe também. Não sejamos como esse povo que o tempo todo só se queixa, só lamuria, só reclama. Vamos confiar mais e acreditar mais. Vamos testemunhar a nossa vida, a nossa fé que nós professamos em Cristo se torne verdade no nosso viver e todos possam também contemplar, olhando para nós, ver que Deus transforma as vidas daqueles que se deixam por Ele serem tocados por Ele. Deus abençoe, nos livre do mal, nos conduz à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.